Mateus 13 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Provavelmente aqui está falando do mar da Galileia, onde ele sempre estava com seus discípulos e onde ele fez ali a maior parte do seu ministério. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, foi o que Jesus disse. Olha que interessante. Talvez você já tenha lido essa parte, ou já tenha ouvido uma explicação, um sermão a respeito disso. E nós encontramos aqui 4 tipos de terreno onde as sementes caíram. E o resultado, o que aconteceu com aquela semente que caiu naquele terreno. Jesus mesmo explica, se você continuar lendo aqui, você vai ver que os discípulos perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Por que ensina por parábolas? Bom, Jesus fazia isso porque, primeiro, ele mesmo explica aqui, mas há outros motivos. Um deles é porque histórias são fáceis de serem lembradas e uma vez que entendemos o significado, ela fica conosco por toda a vida. Então, para ensinar uma lição, para gravar uma mensagem através de uma história, é realmente um método fantástico de ensino e aprendizado. Então veja bem, Jesus ensinava por curtas histórias, pequenas parábolas, mas muitas vezes ele diz aqui o significado não era entendido. Então ele disse que dizia para que eles não entendessem e os discípulos entendessem, depois pudessem explicar. Quem tem o Espírito Santo consegue decodificar a mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus, entender as parábolas. Então, essa é uma coisa muito interessante. Uma parábola, ela é uma lição, uma mensagem em secreto dentro de uma história. E a interpretação, o entendimento, a compreensão dessa parábola vai depender da relação que a pessoa tem com Deus, com o Espírito Santo. Vamos ver o que Jesus explicou sobre essa parábola. Aí nós pulamos aqui para o verso 18. Mateus 13, 18. Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. E agora Jesus começa a explicar. Ele diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Veja, a palavra de Deus é a semente. E Deus mesmo é o semeador. O solo é o nosso coração. Jesus diz que o primeiro que ele disse, aquele que a semente caiu à beira do caminho, é aquele que ouve a palavra do reino, mas não compreende. O maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração, tira. Porque a pessoa não entendeu, não quis entender, não aceitou, ela não abriu o coração para aquela mensagem, o maligno tira, como caiu à beira do caminho. Então, nós temos que pensar a respeito da nossa experiência com Deus. E dentro de uma igreja, dentro do povo de Deus, nós encontramos esses 4 tipos de corações, de solos que vão receber a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é apresentada dentro de uma igreja através dos hinos, dos cânticos, do louvor, através do testemunho, através de tudo que acontece ali, através da oração, através da pregação, acima de tudo. E algumas pessoas se deixam tocar por essa mensagem, outras não. Então é isso que pode acontecer. Veja, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria.
Tem gente que é assim. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Já percebeu que tem pessoas que aceitam rapidamente a palavra de Deus e a transformação na vida delas acontece em questão de dias ou semanas? Alguns permanecem firmes e fiéis por toda a vida, mas a maioria, quando é rapidamente esse processo, quando ele acontece muito depressa, a raiz é muito pequena, não é profunda. O solo, ele é muito raso. Então a pessoa não tem firmeza. Bate o primeiro vento e ela vai embora. Vem a primeira dificuldade e acabou. Quantas pessoas, isso acontece com tanta gente, e a gente ouve falar, principalmente lá no Brasil, que 80%, às vezes 85% daqueles que se batizam na igreja em um ano, em menos de um ano, no ano seguinte, em menos de um ano já abandonaram a fé, a igreja, e já estão de volta à vida antiga. Por quê? Não tem profundidade. A raiz não cresceu, não fortaleceu. Então uma lição para nós aprendermos é que nós não devemos ter pressa de levar a pessoa a uma decisão, a aceitar a Jesus e se batizar. Quando nós nos preocupamos só com números e queremos batismos, queremos crescer no número de membros, podemos cair no erro de fazer as coisas com muita velocidade, com muita pressa, e não dá tempo de criar raiz. Estudos recentes mostram que no mundo pós-moderno, para que uma pessoa chegue a uma decisão, se for feito um bom trabalho com ela de ensino e testemunho, e aos poucos, ela precisa no mínimo de 1 ano e meio, no mínimo. Então não podemos pensar em semanas e poucos meses. É um processo. Então quando nós fazemos algo sem pressa, e eu tenho visto na minha experiência, como é diferente, porque nós damos tempo da pessoa criar raiz. Diz aqui, o que foi semeado entre os espinhos, verso 22, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, a pessoa que está muito ligada às coisas do mundo, riquezas do mundo, não precisa ser só dinheiro, as coisas que fascinam nesse mundo, isso sufoca a palavra. É mais forte do que a plantinha que está crescendo. A semente da palavra penetrou no solo, no coração, brotou, começou a crescer e tinha tudo para crescer, ser bonita, se desenvolver e dar outras sementes, dar fruto. Mas foi sufocada pelas coisas do mundo. Então, você e eu estamos aqui nesse mundo. Nosso coração é um desses solos. Nós precisamos pensar e refletir como está a nossa vida. Se você deixar as ervas daninhas crescerem no seu coração e não cortar, aparar, limpar, elas vão crescer e vão se tornar, pode ser, espinheiros que vão sufocar a palavra de Deus. Nós nem percebemos isso acontecer. Quando nos damos conta já é tarde demais, porque o espinheiro já está maior do que a palavra de Deus que estava crescendo, desenvolvendo no nosso coração. Isso pode ser um vício, e vícios são muitos, de muitas maneiras diferentes. Você pode pensar, para alguns pode ser a bebida, o cigarro, drogas, e são vícios mais comuns. Algo ligado com a sensualidade, e outras coisas mais que nós pensamos como vício. Mas tem vícios que são aparentemente inofensivos. E na realidade eles podem destruir a nossa vida espiritual. Quer fazer um teste? É muito simples. Experimente ficar sem alguma coisa, que mesmo que não seja ruim, mas se você não consegue ficar sem aquilo por algum tempo, é porque você já está preso a essa coisa e ela se tornou um vício na sua vida. Como mesmo o uso da internet, o nosso smartphone, o nosso telefone e tantas outras coisas que tomam tempo da nossa vida. Então é preciso analisar. Experimente ficar 3 dias sem aquilo. Primeiro você vai sentir uma libertação muito grande. Você vai se sentir leve, livre. Mas pode para alguns dar uma angústia. Sentir uma falta tremenda, porque aquilo já é um vício na sua vida.
Então existem vícios que nos prendem, nos aprisionam e vão sufocando a palavra de Deus. Tomam mais tempo do que nós deveríamos estar gastando com o estudo da Bíblia e a oração. Como que eu vou me fortalecer se eu não tenho tempo para o estudo da Bíblia e para a oração? Então, é preciso reavaliar o que está no nosso solo. Mas o que eu mais gosto é a conclusão da parábola. E é pouco falado sobre isso. Geralmente falamos sobre o solo ruim. Mas diz assim no verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, há alguns que têm um solo do coração receptivo à palavra de Deus. Não deixaram ervas daninhas e espinheiros crescerem. Deixaram a raiz se tornar profunda, firme, forte. E aí a planta cresce. Não caiu na beira do caminho e o inimigo levou porque não entendeu, porque ficou na superfície. Então é preciso se aprofundar para não correr risco de ser levado assim. Agora, o que diz ali no final é o seguinte: daqueles que brotou, cresceu e deu fruto, maravilha, grupos de salvos, é o grupo daqueles que estão ligados a Deus, que receberam a sua palavra, a sua mensagem, estão conectados com Ele e estão dando frutos, resultados, testemunhando. Alguns que deram 100 por um, 60 por um e 30 por um. Ou seja, uma sementinha cresceu, brotou, e alguns deram 30 sementes para cada semente que veio ao seu coração. Alguns deram 60 e alguns 100. Então, na minha maneira de interpretar e entender isso, existe o cristão 30%, um cristão 60% e um cristão 100%. Há níveis diferentes de cristãos. Como há níveis diferentes vamos colocar como a Bíblia diz, ímpios. Por isso que no fim dos tempos, por isso que na vinda de Jesus, e aí é uma outra parábola, ele diz que o Senhor virá para dar a cada um conforme as suas obras. Obra não salva ninguém, quem salva é Jesus. E não são obras também que nos vai fazer com que nós percamos a nossa vida eterna. É a falta de Jesus. Agora, daqueles que são maus, há pessoas que fazem mal só a si e a ninguém mais. Já há pessoas que são perversas, fazem mal a si e a outros. E há pessoas que são completamente malignas, que fazem muito mal a muita gente. Cada um vai pagar pelo mal que fez. Por não ter aceito a Jesus, está perdido. Por não ter deixado Jesus e o sangue de Jesus purificar do seu pecado, então essa pessoa vai ter que pagar pelo seu pecado, não aceitando que Jesus pagasse por ele. Agora, os salvos aceitaram a Jesus. Mas há grupos diferentes de salvos. Há pessoas que se esforçam mais do que outras. Há pessoas que dedicam mais tempo ao estudo da Bíblia e à oração do que outras. Há pessoas que jejuam. Há pessoas que gastam tempo orando na madrugada. Há pessoas que buscam uma amizade, uma intimidade maior com Deus. E por consequência disso, o resultado na vida de alguns é 30, na vida de outros é 60 e na vida de outros ainda é 100. Então, que tipo de cristão é você? Você ainda está lutando com aqueles solos duros, secos, cheios de espinhos, que não produz fruto nenhum porque a palavra de Deus não tem raiz, não brota, não cresce no seu coração? Ou você é um cristão que já brotou, já cresceu e já deu fruto? Mas quanto fruto? Que tipo de cristão você é na sua qualidade? Um cristão 30, um cristão 60 ou um cristão 100? Você tem realmente produzido no seu potencial? Potencial todos nós temos, porque não somos nós que produzimos, mas é o trabalho de Deus, o Espírito Santo na nossa vida. O que nós temos que fazer é preparar o solo para que a palavra de Deus cresça com força e possa produzir muito fruto. Como que eu preparo o solo? É o seu trabalho diário como cristão. É aquilo que nós estudamos durante toda a semana passada. É o tempo que você dedica para a comunhão com Deus, para o conhecimento pessoal da vontade de Deus através da sua palavra e de outros meios. É você abrir o coração para Deus, desabafando, falando, conversando com Ele através da oração.
E não é só quanto tempo você gasta, mas é a qualidade desse tempo. E por isso precisamos desenvolver. Por isso que eu tenho falado, e assim que a quarentena acabar, eu vou continuar um programa de crescimento espiritual. O que é isso? É você que já se tornou um cristão verdadeiro, sair do 10, do 20 para o 30, do 30 para o 60, do 60, quem sabe, para o 100. Como ser um cristão verdadeiro? Como aplicar na minha vida esses princípios para que eu tenha um relacionamento real com Deus verdadeiro? Bom, o começo já está aqui, nós explicamos durante a semana. É preciso gastar tempo com a Bíblia, lendo e estudando. É preciso gastar tempo orando. Esse é o primeiro passo que você precisa dar. E tem que ser diário. Porque todos os dias a justificação de Cristo deve ser realizada na nossa vida, para que a santificação também aconteça. Para que o dia que Jesus vier eu possa ser glorificado. Então é uma decisão que nós temos que tomar diariamente. Estar na presença de Deus, conversando com Ele, comungando com Ele. Você que está conectado hoje, conversando aqui, ouvindo essa mensagem, você está realmente já dando esse passo. Já está fazendo isso. Porque você está buscando ouvir a palavra de Deus, refletir e pensar a respeito daquilo que é importante e gastar um tempo na oração. Então, esse é o caminho e o processo para ser justificado e santificado. Busque a Deus diariamente. Prepare o seu coração para a sua palavra. Todos os dias. De maneira que Deus possa realmente ter uma influência muito grande na sua vida e você possa produzir muito fruto. Não simplesmente seja um cristãozinho, meia boca. Não. Alguém que realmente reflete o caráter de Jesus em tudo que diz, que faz e pensa. E você pode pensar, mas isso não é fácil. Bom, se não gastamos tempo com Jesus, realmente é impossível. Mas para quem anda na sua companhia, na sua presença, esse processo vai acontecendo. E aí, o que aconteceu com João, Tiago, Pedro, Filipe, todos os discípulos, vai acontecer conosco também. No princípio, eles eram uns. Depois de 3 anos e meio, eram outros. Quando receberam o batismo do Espírito Santo, as pessoas falaram, uau, o que aconteceu com esses homens? Eles eram um exército na terra de Jesus. Porque tudo que Jesus dizia, eles diziam. Tudo que Jesus fazia, eles faziam. Os mesmos milagres, o mesmo poder estava com eles. Nós somos discípulos de Jesus, nós também podemos viver da mesma maneira que os apóstolos viveram. Porque o próprio Senhor Jesus disse, João 14, 12, vocês são meus discípulos e vocês farão as mesmas obras que eu faço, coisas ainda maiores vocês farão do que eu fiz. Que Deus abençoe você e que você possa ter definido, decidido no seu coração, ter essa comunhão com Deus todos os dias, através do estudo da Bíblia, da oração, desenvolvendo uma amizade, um relacionamento mais íntimo com Ele, para que Ele possa produzir fruto na sua vida.